Meu nome é Ilvia Marisa Franco Fidalgo, nasci dia 15 de fevereiro de 1979, aqui na capital, São Paulo. A minha família, por parte de mãe, são todos do Rio Grande do Sul, especificamente de Porto Alegre, com tradições gaúchas e tudo, mas não tive essa herança do gauchismo, porque minha mãe veio muito nova para São Paulo. Por parte do meu pai, são todos portugueses ou descendentes de portugueses. Também não tive muito convívio com ele. Foi aqui no bairro de Santo Amaro, inclusive, no final da rua, que a gente morava por aqui. Então, na rua tinha uma fábrica e essa fábrica fechava, né, durante o final de semana, mas os guardinhas da fábrica deixavam as correntes embaixo, né, baixavam as correntes e aí toda a criançada da rua ia brincar lá. E aí era jogo de taco, era bolinha de gude, era também pular rampinha com bicicleta. Nossa, era uma CDF, adorava, adoro livros, adoro. Meu segundo sonho é trabalhar assim, em biblioteca, porque não tem melhor trabalho que esse, né? Você vai atender um ou outro, mas você tá ali, ó, lendo, dando uma olhada no que chegou. Então, eu gostava muito de estudar literatura, filosofia, psicologia. Quando entrou no ensino médio, eu me apaixonei. Era muito bom. Não lembro de ter sonhos de ser profissão de alguma coisa, assim, não. Eu comecei a gostar muito desse negócio de leitura, né, os contos de fadas, né, esses negócios dos irmãos Grimm, isso tudo me fascinava. Mas eu não pensava em profissão, nem pensava em ideias de trabalhar, nada disso, não tinha esse sonho. Muitas meninas têm, né? O pessoal às vezes tem, quero ser astronauta, quero ser... Nada, eu não, imagina, eu só queria sentar e ler. Na oitava série, no ensino fundamental, aos 14 anos, mas a gente era só amigo de futebol, só de brincar, de fazer campeonato de futebol na escola, fazer educação física junto, estudávamos na mesma sala. Ele extremamente tímido, mas e aí a gente se gostava, a gente sabia que a gente se gostava, mas foi bem platônico, uns 3 anos seguidos foi tudo bem platônico. Ele foi embora pro colegial, foi para um colegial assim técnico, de ensino técnico, e eu continuei no estado. Quando dava para se encontrar, era um telefonando para a casa do outro, para a gente andar de bicicleta aqui pelas ruas do bairro também. E aí sim, a gente andava de bicicleta, ia no cinema, né? Mas não passava disso, era bem platônico, bem amorzinho, assim, tranquilo. Isso foi muito legal. Depois, quando eu fiz 19 para quase 20, a gente foi fazer aqueles vestibulinhos, né? Pré-vestibulares para faculdade, aí a gente fez pré-vestibular no mesmo local. Eu comecei fazendo psicologia. Eu fiz 3 anos de psicologia, que era a minha paixão. Afinal, pulei o muro para fazer a prova. Mas era muito, nossa, é ainda a minha paixão. E aí, em casa, o pessoal começou, foi bem mais ou menos naquela época do plano Collor e tal, o pessoal acabou perdendo emprego lá em casa, tudo. Só eu que tinha um emprego bem bacana, pagava a faculdade e dava para ajudar em casa. Então, fiz uma escolha de trancar a faculdade e ajudar mais em casa. Depois, quando eu pude voltar para a faculdade, eu já não voltei para a psicologia, já voltei para a pedagogia. Aí fiz a pedagogia toda, mais com a licenciatura de infantil, que também me apaixonei, foi muito bacana. Aí finalizei a faculdade e aí depois da faculdade a gente pensou em casar. Aí depois a gente, então já no nosso apartamento, nossa casa tal, tínhamos financiado o apartamento, né? Eu falei, bom, daqui mais um tempinho vamos ter um filho. E aí ele falou, não quero filho agora, vamos primeiro quitar o apartamento. Quando a gente quitou o apartamento, aí eu descobri que eu estava grávida. Aí esse sim, foi bem planejadinho, essa parte foi bem contada, assim. Eu planejei mesmo, porque eu falei, vou fazer a vontade dele, porque de certa forma o financeiro sempre grita, e vou fazer a minha vontade também, né? Enfim, e aí descobrimos a gravidez. Bom, me tratava com a mesma obstetra e ginecologista há mais de 10 anos. Ela, quando descobri a minha gravidez, eu falei, olha, agora vamos entrar numa jornada aqui. Ela, bom, eu estou indo para a Argentina. Ela era argentina e ia voltar da aula lá. Eu vou te indicar um amigo, um colega de trabalho. Então, eu fui para outro obstetra. Esse obstetra me deu, um baque, né?
E aí ele me falou, olha, você tem toxoplasmose, isso é um vírus gripal, e esse vírus vem aí de contato com gatos ou contato com pombos, coisas do tipo, e ele simplesmente faz uma deteriorização do feto, né? Ele pega toda a parte neurológica, a parte morfológica, desenvolvimento de órgãos de um feto. Então, o ideal seria a gente interromper, ainda era 2 para 3 meses que eu estava. Essa, para mim, não é alternativa. Qual é a alternativa que você tem? Ele falou, olha, você vai ter que tomar uma medicação, ela custa R$200, são 2 comprimidos de 8 em 8 horas até o dia do nascimento. Era uma preocupação gestacional, mas não era um problema, não estava vendo dessa forma. Já diferente para o meu marido já achou que jogou um balde de água fria em cima dele, ele já, puxa, acho que não vale a pena, acho que não vale a pena. Eu falei, olha, eu acho que vale a pena, nós vamos até o final. Aí ele, tá bom, tudo bem, e vamos adiante. Então, todas as ultrações foram bastante chatas, porque era síndrome de preocupação. Nossa, ela não tinha pâncreas, depois ela não tinha pé, depois ela não tinha, alguma coisa sempre estava morfologicamente errado, o peso nunca chegava no peso de acordo com o período de gestação. Síndrome de Williams, síndrome de Down, síndrome disso, síndrome daquilo. Chegou uma hora que o meu marido não quis mais ir nas ultrassons e eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos num filme, nós não somos os principais atores e isso é uma história, isso vai passar, ok? Ok, falei isso para ele com toda a convicção e segurança do mundo, mas eu mesma estava bastante fragilizada com tudo isso, claro. Então, meu porto seguro foi minha mãe sempre do lado, a gente sempre conversou de muitas coisas, de tudo. O parto para mim, foi fantástico, mas assim, eu tive, do 7º mês em diante, começou a bater um certo medo. E o medo não era de como viria a minha filha, que era uma menina, eu já sabia que era uma menina. Mas meu medo maior era eu morrer no parto. Eu tinha certeza que eu não ia ter a possibilidade de conviver com ela e nem de segurar ela, essas coisas todas. Então, eu sabia que alguma coisa chata ia acontecer no parto, mas eu não sabia o quê. Só que eu fiquei das 5 até umas 7h30 da noite tendo contrações. Essas contrações não eram doloridas, não era uma coisa... Minha barriga também não era uma barriga de 9 meses, era uma barriga de 7 meses para 8. Eu já sabia que ela ia ter algumas coisas, né? Então eu já sabia que seria diferente, uma criança diferente e tal. Então no dia do parto, no momento do parto, foi muito bacana porque o meu obstetra chamou o pai dele, que também era obstetra, um senhorzinho de 80 anos, para fazer o parto. Então tinha aquela roda, né, daquela luminária cirúrgica que fica em cima e ela estava apagada. E ela estava muito limpa porque eu vi tudo, o parto todinho. E para mim eu estava vendo um filme, né? Adorava Grey's Anatomy, então adorei assistir tudo. Vi a hora que eles puxaram ela não chorou, levou uns tapinhas na bunda, não chorou. Aí fizeram uma massagem no peitinho, ela começou a chorar. Estava bem pequenininha, né? E aí a enfermeira me trouxe ela para eu ver tudo. Quando eu vi, eu falei, nossa, me apaixonei total. Ela estava chorando muito. E aí eu passei, a gente fica naquela posição lá, sem muito o que fazer com as mãos, mas a minha ponta do nariz tacou na bochechinha dela e ali eu falei para ela, que bom que você chegou, estava muito afim de te conhecer, eu já te amo, você é maravilhosa, não sei o quê. E na hora ela parou de chorar e aí começou a sorrir. E o meu marido gravou tudo isso, eu tenho isso gravado até hoje, coisa mais fofa, ela parou na hora. E a enfermeira falando um monte de coisa lá que eu nem escutei, eu só estava falando com ela, né? E aí então levaram ela. Mas ainda lembro de ter escutado os Apgars, né? Que é bem importante, eu já sabia o que era, que é aquela história de as primeiras respostas que o neném tem. No primeiro minuto ela teve 9 e no 5º minuto ela teve 10. Aí quando eu escutei isso eu falei, bom, temos alguma coisa, mas tá tudo bem, não é nada gritante, né? Vamos. E aí ela ficou na UTI, já foi direto para UTI, então era isso que a enfermeira estava me falando no ouvido, que meu marido falou depois, porque eu não ouvi ela. Mas quando eu acordei no dia seguinte, 10 horas da manhã, fui direto para a UTI, ela estava lá na incubadora, bonitinha, um ratinho, né, uma ratazana super pequenininha, rosada,
E aí foi paixão à primeira vez. Claro que eu fiquei que nem uma onça ali em cima daquele vidro, né? E assim foram todos os meus dias. Ela teve, afinal, citomegalovírus, a toxoplasmose não pegou nada nela, eu acabei tendo os 2 vírus. E aí sim, a citomegalovírus andou do lado esquerdo do cérebro, o parental e o frontal. Então pegou a parte motora do lado direito, pegou a audição dela. E pegou também a parte de comportamento, a parte de cognição, essas coisas. Então, o diagnóstico dela, primeiro, quando a gente saiu, tivemos alta, foi de paralisia cerebral leve, seguida de uma deficiência auditiva bilateral, onde o lado direito não funcionava. Mas o lado esquerdo poderia funcionar com aparelhos, enfim, né? Olha, no começo, eu não via a dificuldade que as pessoas achavam do mesmo jeito. Por quê? Para mim, eu só estava na vitória. Primeiro, que eu consegui engravidar. Segundo, porque consegui ter o parto e viver no parto. Terceiro, ela chegou comigo até o final. Então, assim, daqui para frente, ela já está fora, ela já está formada, eu já sei aonde que está ruim, que a gente tem que melhorar. É encontrar os profissionais certos e fazer as estimulações e tudo. Só que eu também trabalhava, então era muita coisa, né? Eu levava ela para terapia, trabalhava, o outro terceiro período, vamos dizer assim, ficava com a minha mãe. Então, quando ela completou mais ou menos uns 8 meses, a gente foi no mercado, nós 3, eu, minha mãe e ela, e aí ela tirou a chupeta da boca com a mão esquerda e colocou novamente. Estava deitadinha no carrinho e tal. E aí eu falei, olha só, mãe, ela está fazendo isso. Para mim era uma novidade muito grande, porque ela não tinha nenhuma movimentação motora do lado direito. Apesar dela ter feito com a esquerda, eu não tinha visto ela fazer isso. E aí a minha mãe falou, poxa, ela está fazendo isso há uma semana, você não viu isso ainda? Aí a hora que ela me falou isso, foi uma segunda pegada. Eu não queria perder mais nada da minha filha. Eu não estava me importando muito com o meu profissional. Para mim, tomar a decisão de largar o emprego, naquele momento não doeu nada. E como eu estava dizendo, os primeiros anos, hoje, depois de 15 anos, eu vejo o quanto foi assim, o quanto poderia ter sido penoso pela situação, casal novo, um monte de coisa. Mas na época, eu estava numa jornada que eu só estava ganhando, eu não estava perdendo. O que eu perdi ali? Ela nasceu, ela estava com saúde estabilizada, porque ela poderia não estar estabilizada. Muitas crianças ali na maternidade realmente findaram, né? Não voltaram, não foram para casa, não tiveram isso. E eu vi isso acontecer com outras mães ali, podia ser eu. E eu tive toda essa sorte, vamos dizer. Então, sair do emprego, eu pensei, isso aqui é temporário, uma hora eu volto. No Olga eu cheguei por intermédio de uma amiga nossa, que é a Dona Zeni, e aí ela falou, olha, tem um projeto acontecendo lá para os lados do Cieja, lá para os lados do Campo Limpo, vamos lá ver o que é. O primeiro projeto foi o Compasso, já estava acontecendo, aí me passaram já os contatos da coordenação e tal, e aí eu consegui colocar a Ilvia. O mais bacana dessa história de entrar no Olga é que a Márcia, logo que bateu o olho na Ilvia, ela já fez um check-up geral assim dela. Ela funciona assim, ela funciona assado, ela tem que... Como é isso? Ela primeiro observa muito para depois imitar e depois produzir. Então já foi orientando o pessoal do Compasso a como tratar a Ilvia. Eu olhei para a Márcia e falei, nossa, você é uma neuropediatra, porque eu vou nos neuropediatras, os caras não conseguem fazer essa leitura, como é que é? Ela, muitos anos de convivência, muitas crianças diferentes, então, e foi super bacana. Tanto que na apresentação do Compasso, a Ilvia tinha um determinado papel a realizar e ela acabou encenando em cima de outra, a apresentação de outro lugar que estava junto. E aí a minha filha não fala, ela é não verbal, mas ela chegou cantando lá no meio do palco, foi muito bacana. Eu não conseguia muito enxergar. Não, a gente sempre brincou de pintura, disso, daquilo, eu estimulei ela em várias coisas, mas música, palco, deixar fluir, né, ver esse tempo dela, parece a impressão que dá quando a gente vem para o Olga, o tempo dela de observar, imitar e produzir, ele encurta. Ela observa menos, ela imita menos e aí ela começa a se aflorar.
né? Porque ela vê que ela está sendo vista, sei lá, não sei qual é o sentimento, mas eu tenho a impressão de que o aprendizado dela acontece mais rápido, eu acho. Um desejo, uma vontade, tá lá escondidinha, que eu não dou muito alimento para isso, mas é um desejo, eu adoraria ser vó. Adoraria. Não sei se vai ser possível. Para Deus, nada é impossível. Agora, eu gostaria muito. E seria de muito gosto ajudá-la a... Como a minha mãe me ajudou, né, nos primeiros meses, nos primeiros momentos. Minha mãe, infelizmente, já faleceu. Seguiu o nosso caminho até ela completar 9 anos, né? E aí, hoje, quando a Ilvia consegue alguma coisa diferente, faz um aprendizado diferente a mais, um pouquinho que seja, eu já olho assim e falo, mãe, você tá vendo isso aqui, né? Olha só, olha isso, olha só como é que tá. Ela tá desafiando, ela tá fazendo coisas que a minha mãe falava lá atrás. Esta menina vai te mandar merda, eu quero ver isso, sabe, essas coisas assim, né? Então, hoje ela faz, eu falo, a senhora tá vendo, né? A senhora dá uma puxadinha aí na orelha, porque vai parar onde, né? Inclusão, de fato, é você respeitar o próximo, independente da condição que ele tenha. Respeitar a si primeiro, porque, assim, a pessoa PCD, ela precisa entender que ela tem uma condição, e a pessoa que não é PCD também tem outras condições. Então, se existir um respeito mútuo, um afeto em cima desse respeito, né? Não só a questão de eu devo, eu tenho direito, mas assim, a questão de, olha, eu consigo enxergar, eu posso enxergar por você que não consegue. Ah, mas eu consigo escutar, você não escuta, a gente... Então, assim, existe uma troca, existe um respeito. As pessoas estão todas numa mesma sociedade, no mesmo embarque. Se existisse afeto nessa humanidade, eu acho que a gente consegue muito mais. A mensagem que eu daria para todas as mães, né, todas as famílias, principalmente as que recebem diagnóstico agora, é que diagnóstico não dita como vai ser a sua vida, não dita como vai ser a vida do seu filho. O que dita é a boa vontade, a determinação, a possibilidade de você ter ou criar oportunidades. Não é só ter, mas criar. Às vezes, uma panela e um pedaço de colher é o suficiente para ela desenvolver habilidades que você nem imaginava. Então, assim, de novo, calma, persistência, afeto, treino, respeito, isso são coisas que se desenvolvem. É bonito nas palavras, mas só quando a gente vivencia é que a gente vê o resultado. Acho que é isso.